Queridos irmãos e irmãs, liturgia deste domingo nos chama a atenção e quer também que a gente grave em nossa mente a postura, a atitude de duas viúvas, uma na primeira leitura e a outra no Evangelho de hoje. Mas é bom a gente lembrar que dentro do contexto bíblico, ou seja, quando os textos foram escritos, existiam três categorias de pessoas que eram as mais desprotegidas, as mais pobres. E a gente vai sempre lembrar os salmos falando deles, os profetas e Jesus também. Que eram os estrangeiros que estavam ali no lugar estranho a eles, os órfãos que não tinham a proteção dos pais e as viúvas que não tinham a proteção dos maridos que, claro, falecidos. Então esses três segmentos da sociedade eram os mais frágeis, os mais desprotegidos. Por isso, há toda uma literatura bíblica em que mostra Deus que se revela nessas pessoas, eles que são os queridos de Deus. Na primeira leitura de hoje, diz o texto que Elias está chegando em uma cidade, Sarepta, e na porta da cidade uma viúva está indo lenhar. Ele pede à viúva que traga um copo de água, depois pede também um pãozinho para ela. Ela explica que está pegando um pouco de madeira para fazer o fogo e tinha um pouco de trigo, um pouco de azeite, ia fazer um pão para que ela e o filho dela comesse e depois iriam esperar a morte. No entanto, o profeta insiste, dizendo que Deus vai abençoar a atitude dela se ela oferecer o pão a ele. Isso acontece e, de fato, o texto vai dizer que não faltou farinha e nem azeite na sua vasilha, até o tempo em que a seca ainda perdurava naquela região. Deus abençoando aquela confiança da viúva na palavra do profeta, a hospitalidade que ela teve. No texto do Evangelho de hoje, já existem outros personagens também. Primeiro, Jesus fez uma catequese. Já Jesus já chegou em Jerusalém. A gente lembra, desde o comecinho do ano, a gente começou estudando Marcos, lembrando o Evangelho, Jesus lá na Galileia, e agora Jesus já chegou em Jerusalém. Ele faz uma catequese diante do comportamento dos doutores da lei. Ele observa que os doutores da lei, aí no dia a dia, no seu comportamento fora do templo, eram pessoas que gostavam de ter uma roupa vistosa, roupas que identificavam com doutores da lei. Olhava aquela pessoa com aquela roupa, sabia que era doutor da lei. Gostavam de ser cumprimentados nas praças públicas, gostavam dos melhores lugares na sinagoga, os melhores lugares também dos banquetes. E o texto diz que eles devoravam as casas das viúvas. Ou seja, quando alguma viúva precisava do serviço deles, eles exploravam e tiravam o quanto podiam das coitadas viúvas que não tinham proteção de ninguém. E aí Jesus vai ver, então vamos ver como é que esse povo se comporta quando vai rezar. Ele percebe que no templo o comportamento também é diferente. Aliás, Jesus disse que eles fingem rezar, né? E aí o texto diz que os ricos e os doutores da lei, certamente eram pessoas ricas, ofereciam grandes quantias, talvez até para as pessoas que estavam ali no templo, observarem como eles eram generosos na oferta. E Jesus observou uma viúva que ficava meio escondida, certamente, ali no pilar do templo, até com vergonha, porque não tinha quase nada para oferecer, e ofereceu lá 2 moedas no valor irrisório. Aí que Jesus chama os discípulos e faz uma catequese, faz um comentário na comparação, porque aqueles que deram grandes quantias
deram do que estavam sobrando. Talvez fruto da injustiça, talvez fruto do que tinham tirado das pobres viúvas nos negócios que tinham feito. Ou seja, eles deram coisas, mas não deram a vida. A viúva ofereceu uma pequena quantia, mas deu sua vida, tudo aquilo que ela tinha. E aí a gente traz toda essa palavra, para nós, para os dias de hoje, e percebemos que aqueles que estão perto de Deus, aqueles que sustentam o mundo, não são os que estão aí com vestes esplendorosas, que exigem todo esse aparato onde querem ser cumprimentados, querem os primeiros lugares. Mas são as pessoas que não são notadas, como aquela viúva, mas que no dia a dia vão reproduzindo uma infinidade de gestos de partilha, de solidariedade, de acolhida, de generosidade. São pessoas que, em suas vidas, em suas atitudes, são capazes de dar um pedacinho de sua vida para a vida dos outros. Então, nesta celebração, nesse domingo, a gente aprende com essa palavra. A gente lembra as duas viúvas que nos ensinam muito nos textos bíblicos. Então, que essa palavra nos eduque, assim como nos ensinaram essas duas viúvas, na sua generosidade, na sua simplicidade, reproduzindo gestos de solidariedade, de acolhida, de bondade no nosso dia a dia. E que a Eucaristia que a gente vai receber nos faça cristãos, não gente que representa muito bem, faz teatro, mas gente que doa a sua vida, que é capaz de dar um pedaço de sua vida para o bem dos outros. Uma entrega total, à semelhança e ao exemplo das viúvas que deram para nós exemplos da liturgia desse domingo.